Hoje o nosso tema é sobre a série Abrindo a Bíblia. E dentro dessa série tem como subtema como ler a Bíblia. Muitas vezes nós perguntamos se a Bíblia é a mesma, porque há tantos jeitos diferentes de interpretá-la. Isso é correto? Primeiramente é preciso perceber que ler é sempre interpretar. O mundo entra em nós através da visão, do olfato, da audição, do paladar, do tato. As sensações podem ser de atração ou repulsa, em diferentes graus de intensidade, dependendo do nosso estado emocional, físico, das nossas crenças, da idade, do sexo, da profissão, do estado civil, da posição na sociedade, dos interesses ou da cultura. Assim, nós vemos as coisas de forma diferente, porque somos diferentes. Nós sentimos e vivemos de um jeito particular. Toda leitura, ela é uma interpretação e não há imparcialidade. Tudo isso nos faz ler a Bíblia de forma diferente. Então, dentro do nosso tema de hoje, nós vamos pegar como que Jesus nos ensina a interpretar a Bíblia a partir do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35, que é o famoso texto Caminhos de Emaús. Então nós vamos pegar agora do versículo 13 até o 24 e você vai nos acompanhando aí. Nesse dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito do que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nosso chefe dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus." Então, o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Foi a grande pergunta de Jesus. Após a paixão e morte de Jesus, Jerusalém se torna um lugar de conflito para os discípulos. Primeiro, pela perseguição que estavam sofrendo por fazerem parte do grupo do Nazareno. Segundo, por acharem que tudo estava terminado diante da morte trágica do Mestre. Então os 2 discípulos, eles caminham aí rumo ao povoado de Emaús e vão conversando sobre os seus temores, o que sentiam diante do que acontecera, e Jesus começa a caminhar com eles. Interessante que nesta caminhada interessa-se pela vida deles, e Jesus o escuta com atenção. Então daí nasce o diálogo e Jesus utiliza a própria história do povo, ou seja, a tradição, a cultura, a memória popular e o cotidiano. Diante dessa situação aparece o julgamento da realidade, e esse julgamento aparece no versículo 25 e 27 que eu vou ler agora para vocês. Quando chegaram perto do povoado Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram? Será que o Messias não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele.
Não ardia o nosso coração enquanto eles nos falavam do caminho, nos explicava a Escritura? A grande pergunta dos dois discípulos. Mas tendo como base o diálogo iniciado, Jesus ele percebe que os discípulos não conseguiam entender por que o Messias tivera que sofrer e ser morto pelas autoridades judaicas e romanas. Então, Jesus começa a explicar-lhes as Escrituras e vai evidenciando o fio condutor da Bíblia. Qual é o grande fio condutor da Bíblia? Primeiro, a aliança. Deus faz uma aliança com os nossos antepassados lá no Antigo Testamento. E escolhendo as passagens que melhor respondia às suas inquietações. Então, Jesus se apega à lei e aos profetas. E dentro dessa realidade, nós temos o agir na realidade. Como que Jesus age dentro da realidade? Então está no versículo 28 a 35. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles, sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão, abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Porém, Jesus desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Então Jesus ele senta-se à mesa com os dois, ele tomou o pão, abençoou, depois o partiu e deu a eles. Até esse momento, os discípulos não haviam reconhecido Jesus. Então, não foi suficiente a explicação bíblica a partir da lei, da aliança e dos profetas. Foi na prática comunitária da partilha que eles fizeram uma experiência do ressuscitado em um processo em que eles mesmos foram sujeitos. A Bíblia faz arder o nosso coração, mas somente o nosso gesto concreto consegue converter e consegue abrir os olhos para a realidade que Deus quer. Então vamos marcar bem, somente o nosso gesto concreto consegue converter e abrir os nossos olhos para a realidade que Deus quer. E aí Jesus desaparece, pois percebe que ele não está mais pregado na cruz. Então os discípulos percebem que Jesus não está mais pregado na cruz, fora deles, mas dentro deles. Então agora a força não é mais na oração, no outro momento. Agora a força é na caminhada. E essa caminhada não mais em direção a Emaús, mas os discípulos estão de volta a Jerusalém. E aí os discípulos descobrem e assumem a sua missão profética de anunciadores da Boa Nova. Então 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús. Nisso os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus. E na mesma hora eles voltam para Jerusalém. Nessa volta para rever e olhar para trás, buscando conversão. Então, esse processo ele deve ser um processo constante, sincero e maduro. Então, hoje foi a nossa primeira experiência aí da série Abrindo a Bíblia e como ler a Bíblia a partir do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. No próximo vídeo, nós vamos fazer a nossa reflexão ainda de como ler a Bíblia a partir do Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo de Jesus
com a samaritana. Até o próximo.